O tema da live hoje é a verdade nua e crua. Meio dramático, né? De verdade é dramático quando a gente não usa a verdade, é dramático quando o nosso consumidor percebe. Então, claro que eu me preparei hoje para o conteúdo e para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Do que isso quer dizer, né? Do que eu tô querendo dizer com a verdade nua e crua. Muito bom, mas eu vou trazer exemplos massa e, como sempre, trazer dados, né? Se o tema que eu tô trazendo permite trazer dados, eu vou trazer de pesquisa, de uma consultoria de marketing, falo a fonte, porque é super interessante. E também vou contar uma história minha sobre uma experiência com uma marca bem famosa, né, que não foi muito boa, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem vezes que eu compartilho histórias que foram boas, não tão boas, mas hoje eu vou compartilhar uma história que não foi boa, até acho que vai terminar bem. Recebi uma notícia essa semana, mas vamos ver, depois eu conto. Mas eu vou contar a história hoje, como é que foi, e a verdade não estava tão bem exposta, não. Então, aqui do tema de hoje, a verdade nua e crua, eu sempre falo, né, no meu método, que o melhor marketing que pode existir é o marketing da verdade. E cumprir o que você promete. Oi, Dai, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, cumprindo o que você promete, cumprindo o que é sua essência, cumprindo o que você acredita, e entregando isso e dizendo, né, prometendo e entregando o que promete, você está fazendo marketing da verdade. Na minha concepção, isso é um marketing da verdade, tá? E aí, você pode fazer o marketing da verdade por ética, por pura ética, por entender. E aí, no meu método, eu tenho um super processo que já está testado e aprovado com alguns clientes e comigo mesmo, com a gente, né, na nossa empresa, minha e da Rê. E a gente trilha um caminho de fazer dentro da ética um marketing da verdade, primeiro buscando a essência, né, a essência dos empreendedores, a essência de entender se é isso mesmo que você gosta de fazer, se é por isso que você se interessa, se ali você está entregando o seu melhor. Ei, Aninha, tudo bom? Se quiser participar da live, depois eu te chamo para dar um depoimento aí, que eu tô falando do marketing da verdade e da verdade nua e crua. Ei, Fê, tudo bom? Bem-vindo, que bom te ver aqui. Então, assim, a gente usar um marketing com ética é o que eu faço no meu método, na minha mentoria, e o que a gente descobre coisas sobre a gente mesma, que eu dou uma futucada ali, que talvez a gente não estivesse olhando para aquilo, e também olhar para a essência das nossas empresas e conseguir entregar o melhor delas, e não prometer nem a mais nem a menos do que vai entregar. Prometer o que se entrega, né? Então, eu vou trazer casos aqui que são muito bons, outros que são expostos, o meu próprio caso que não é tão bom assim. Tô falando para quem tá chegando aí. Beijos, Fê, bom te ver aqui. Então, eu vou começar, né, e vou falar alguns números aqui. E aí, olha só, eu fui ver o estudo da Clear, que é uma consultoria de marketing. Eles fizeram uma pesquisa em 6 países, e são países alemães, Estados Unidos, enfim. E nem é no Brasil, né? Eu acho que esse número aumentaria no Brasil, mas enfim, é só uma suposição. Então, que para 32% dos consumidores, as marcas entregam menos do que prometem. Então, de novo, vou repetir aqui, para 32% dos consumidores que participaram dessa pesquisa, as marcas entregam menos do que prometem.
Então fica a desejar. E qual é a reação deles pós isso? Aí eu vou falar uma parte, tá? Óbvio que o artigo é bem longo, mas eu vou falar uma parte aqui pra gente entender dos pontos principais que eu achei. E a situação piora. 18% deles afirmam que pararam de usar alguma marca nos últimos 12 meses por causa das promessas quebradas. Então, assim, promete mundos e fundos e entrega muito menos. Então, o impacto da promessa e não ser cumprida é muito forte com os consumidores. E aí, o restante, né, dos 100%, 18% falou isso, e 62% dos que responderam afirmaram que mudariam de marca se acreditassem que poderiam ter uma experiência melhor em outra companhia. Então, assim, troca-se de marca fácil, porque óbvio que a gente, como consumidor, a gente tá preocupado com o nosso bem-estar e não com o bem-estar da empresa. Então, se ela tá me atendendo, muito bem. Se não, se tiver outra que vai me atender, que tem alguns casos que não tem, né, essa possibilidade. Mas quando a gente tem possibilidade, eu digo porque companhia aérea, às vezes, te limita, tem poucas companhias que fazem alguns trechos, e aí ou você viaja de avião com elas, ou você tem um jatinho particular, ou você não viaja. Então, muitas vezes, né, às vezes telefonia, a gente tá muito na mão, mas quando o consumidor, ele tem algumas alternativas, óbvio, e é só basear pela gente mesmo. A gente não fica com quem, né, faz uma promessa e não entrega e tudo mais. Então, a pesquisa ela consultou 34 mil consumidores em 4 países, né? Como eu falei, vou citar todos eles aqui: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e China. E foram analisadas 225 marcas de 8 setores, que foi automóvel, companhia aérea, bebida alcoólica, hotéis, serviços financeiros, varejistas, grupos de mídia e plataformas digitais. Então, uma ampla pesquisa aí em vários segmentos, né? E isso que eu falo, países muito mais que a legislação, ela protege muito os consumidores. Lá eles têm menos problemas, né, de marcas que prometem, principalmente nos Estados Unidos, que tem processos pesados, mas mesmo assim os consumidores, né, se sentem lesados. Mais viagem, por favor. Oi, eu também tô querendo viajar mais. Oi, boa noite. Se vocês quiserem mandar perguntas durante a live, pode mandar aí que eu vou olhando e vou respondendo, tá? Ainda falando dessa pesquisa, a consultoria listou 5 lições para que as marcas lidem melhor com os seus consumidores. E aí, óbvio, tem muito mais coisa. E eu trouxe o resumo do resumo aqui e as indicações do que fazer para evitar isso, né? Então, eles deram aqui 5 dicas. Faça promessas e trabalhe como você vai entregá-las. Então, é exatamente o que eu faço no meu método. Ninguém tá falando para não fazer promessa, porque, óbvio, que a gente, quando tá entregando algo, um produto ou um serviço, a gente faz promessas. Mas faça dentro daquilo que você pode entregar. Promova conexões humanas. Então, se você tem um negócio que você consegue compartilhar e conectar, enfim, faça isso, que é muito bacana. As pessoas, elas estão querendo isso cada vez mais e se conectar com a tribo delas. Então, se ela consome seu produto, seu serviço, porque ela é da sua tribo, e você consegue ampliar a conexão dela, conectando ela aí com mais pessoas. Entregue bem o básico. Então, eu vejo muita gente querendo fazer coisas mirabolantes e acaba não entregando o básico, que tem a ver com a minha história sobre a marca e a experiência que eu tive. Eu vou falar disso, de entregar o básico. Não me entregaram o básico da promessa. Demonstre que você valoriza os dados dos seus clientes. Então, assim, gente, o que tem de empresa mandando coisa, como a gente se fosse só, né, cifrão e, enfim, e ofertando coisas que não tem nada a ver, às vezes, com a gente. Então,
fale com seu cliente de forma adequada. Quando pegar os dados dele, tenha certeza que ele está interessado no seu assunto para dividir. E seja consistente nas coisas que importam para o seu cliente. Não vai entregar uma coisa hoje, né? Promete. O que acontece? Muitas vezes as marcas prometem e entregam uma vez e não tem consistência, né? Não tem uma continuidade. E se não tem um processo definido, muito provavelmente você não vai conseguir ter uma consistência dos seus entregáveis. Então, o começo da live, eu quis trazer essa pesquisa com dados, que eu acho muito importante. Eu falo também na minha consultoria de entender sobre dados, mercados, números, para poder tomar as melhores decisões. Entendam que as empresas que se posicionam bem, as empresas que tomam decisões assertivas, elas não tomam decisões baseadas em só feeling, baseado em intuição, baseado só em achar. A gente tem que se aprofundar em números, tem que conhecer o nosso mercado e só assim a gente consegue passar a verdade nua e crua e consegue com que os nossos consumidores, seja eles do que forem, eles consigam consumir o que a gente vende de uma forma ética e que se entrega o que se promete, tá? Agora eu vou contar o meu caso do que aconteceu, da promessa, da super promessa que foi me dada e super promessa que essa marca faz e eu não vi, né? Não foi entregue. Eu era uma usuária de iPhone. Eu sei que aqui é um assunto super polêmico. Quem quiser comentar aqui, comenta. E super, assim, acho que há uns 8 anos eu era usuária de iPhone. 8 ou 10 anos. Antes eu já tinha tido Samsung, e a marca que eu vou falar é Samsung. E sabia que era boa a marca. Só que aí eu passei a usar Apple, né? E eu comecei a gostar muito, ser intuitivo e me habituei na forma de navegar, na forma de se fazer as coisas e tudo mais. Tenho certeza que tem gente aqui que é super viciado em Apple e em iPhone e tudo mais. E aí eu não só tinha o iPhone, como eu comprei o kit. Então eu tenho o laptop, né, da Apple, tem o relógio, o Apple Watch e o iPhone. Então, tava tudo conectado e eu nem pensava em trocar. Só que com esse início, né, do meu trabalho e fazendo lives e fazendo vídeos e fazendo, né, essa exposição e precisando de aparelhos que isso seja melhor e com uma imagem mais profissional e tudo mais, eu vi o lançamento da Samsung, o novo, o Galaxy 10, né? E aí eu falei assim, bom, eu pesei os prós e os contras e uma coisa que eu não vivo mais é sem o meu Apple Watch. Por quê? Porque eu meço minha saúde, quanto eu faço de exercício por dia, quantas calorias eu queimo, quanto eu durmo bem, quanto eu respiro. Enfim, parece doideira, mas assim, quem tem isso e segue vai me entender. Porque assim, eu me baseio muito mesmo na minha saúde. Então, é como se fosse uma gamificação, né? Você tá lá, você completa a rodinha do dia, então tem 3 bolinhas, tem o de exercício físico, tem o de movimento e tem o de ficar de pé. Então, eu sei que eu durmo melhor quando eu faço exercício, quando eu me movimento e tudo mais, então, enfim. E aí eu fui fazer algumas pesquisas com algumas pessoas, né?
de entender no site da Samsung o quanto era bom o telefone. E falando do relógio, quando você comprava, tinha uma promoção do Dia dos Pais, que quando você comprava o Galaxy novo, você ganhava de brinde o relógio. E eu falei, caramba, é muito bom. Então eu tô precisando melhorar meus vídeos, a qualidade, que eu sei que entrega, que é incrível, a câmera e tudo mais, e isso é técnico, né? Então é melhor mesmo. Vou ganhar o relógio e ainda vou conseguir fazer coisas melhores profissionalmente. Enfim, fiz pesquisa com algumas pessoas, umas me apoiaram, outras não me apoiaram, mas eu tava firme, fui e fiz. E eles ainda, eu tinha, antes do iPhone 10, eu tinha o 8 e eu ainda tinha aqui, não consegui vender e eles pegavam de entrada. Então era uma super proposta financeira boa. E que eu falei, bom, enfim, vou fazer. Fiz, fui lá, troquei, perdi todas as minhas conversas de WhatsApp, que era, muito ruim perder isso. Mas paguei o preço, já sabia que ia perder. Aí, obviamente, pra mexer no celular, aí é um problema que eu sabia que eu ia ter que lidar pra mexer tudo, né, aprender a mexer. Eu tô contando esses detalhes para entender o quanto foi pra mim difícil fazer essa troca, mas... E aí eu ia perder a conexão com o meu Apple Watch, com o meu notebook, mas aí eu vi algumas alternativas, eu ia ganhar outro relógio e tudo mais. Quando a menina da loja falou assim, bom, Fernanda, então você me passa seu e-mail, que até em 7 dias úteis você recebe um e-mail, comprove e já recebe o relógio. Ok, tudo certo, ninguém me avisou de nada da burocracia que era o relógio. Falaram, daqui 60 dias úteis você recebe o seu relógio. Eu comprei o produto para poder já usar, ninguém nunca me avisou que eu ia ter que ficar 60 dias. Bom, já fiquei pé da vida, falei, não acredito. Aí, mas sorte que enquanto isso eu tava usando a câmera e de fato ela é muito boa, ela tem realmente uma qualidade. Alguns amigos que, né, ficam comigo aí, sabe, tiram umas fotos incríveis e tudo mais. Bom, isso eu tava entregando. Mas eu tava louca com a Samsung, louca da vida, coloquei em site, fui no Reclame Aqui, eles não respondem. Eles simplesmente, eles ignoram o consumidor. Então, assim, a promessa altíssima, quando você vai na loja, nossa, você tem um atendimento. Aí eu fui na loja, aqui a gente não pode fazer nada, essa é a nossa central, então você tem que aguardar. Bom, eu fiquei muito louca da vida, muito, muito louca. Fazem 2 meses já que eu tenho, pra resumir aqui um pouco a história, fazem 2 meses que eu tenho esse telefone e essa semana foi resolvido, porque eu fui muito incisiva, muito atrás. Eu falei, gente, vocês estão me dando um golpe. Eu comprei um kit com relógio e vocês não estão me entregando meu relógio. E aí quando eu fui ver no site, porque já tinha passado os dias, tinham cancelado. Por quê? Porque a menina da loja tinha mandado no prazo fora da promoção, porque eu comprei na última semana perto do Dia dos Pais, e passou, e ela não tinha mandado, e acabou que eu não recebi até hoje esse relógio, e tinham cancelado. Eu, para desbloquear, eu tive que mandar comprovante de residência, nota fiscal, tudo um processo super burocrático. Eu fico inconformada. Então, assim, agora, essa semana, terça-feira, que foi segunda, foi feriado, eu recebi um e-mail dizendo que meu brinde foi aprovado. Olha que loucura, foi aprovado, eu tinha direito, né? Eles me prometeram, é isso que a gente tá falando aqui, do marketing da verdade, eles me prometeram, e por causa de um processo bem ruim da Samsung, e né, se você vai numa Apple, e aí que eu contei sobre a Apple, eles te resolvem lá na hora, tem sistema, tem tudo que eles vêm e resolvem, e não fica te passando de um lado para o outro, não respondi e-mail, enfim, foi um processo muito dolorido, que para mim a marca tá completamente desgastada, tanto que eu tô falando aqui.
mas é para dar um exemplo de marca mesmo. Tô doida da vida com atendimento, com a falta de profissionalismo que a Samsung tem com os seus consumidores, a falta de atenção. E aí agora eu vou falar de outros meios, né, que os clientes se manifestam, que é do Reclame Aqui. Eles não respondem uma mensagem do Reclame Aqui. Tô pé da vida mesmo com a Samsung, não recomendaria comprar por causa do atendimento. E ainda teve um primo meu que falou assim, você acredita que eu sei que tem telefones melhores, com processadores, com fotos, vídeos, mas eu não troco pelo atendimento que eu tenho na Apple. E eu falei assim, você sabe que eu nunca precisei de assistência técnica, então eu nunca precisei do atendimento, só na compra, que é muito agradável mesmo, é muito top. E ele me falou, eu já precisei de várias vezes e eles fazem isso, então é muito bom. E aí eu falei, não, mas isso eu não preciso, enfim, passei por tudo isso que eu expliquei. Talvez eu receba esse relógio, eu acho que eu vou receber, mas eu acho de fato um absurdo a Samsung fazer isso. E o que eu quero dizer é que eu não recomendo a Samsung como marca, mas não me deixa cega para entender que o produto físico, ele entrega o que ele promete. O produto físico realmente é muito bom. Ele tem alguns avanços de tecnologia que nenhum outro tem mesmo, pelo menos até onde eu sei de mercado. Então é muito doido, assim. Então você fica com uma relação muito desgastada com a marca, se você não tem essa verdade. Então teve uma promessa de vir um relógio junto, não é um produto baratinho, pra vocês entenderem, o relógio custa R$2.000, ia vir, eu não recebi até hoje, e acho que eu vou receber, mas assim, só o desgaste que eu tive com a marca, eu não sei, eu vou repensar se eu vou continuar consumindo Samsung, entende? Então é nesse sentido, eu trouxe números que comprovam isso, minha história com essa marca. Claro que todo mundo tem histórias aí, eu tenho mais histórias com outras marcas e coisas boas também, né? Exemplos muito bons, mas eu trouxe hoje esse que ilustra bastante o que eu quero dizer, né? Então, eu vou passar aqui para falar um pouco sobre as ferramentas digitais que tem hoje e que o cliente descobre rapidamente a sua marca tá fazendo, né? Então, desde de empresas grandes até empresas pequenas, até autônomos. Então, eu vou dar vários exemplos aqui de que, se não for por ética que você vai fazer o marketing da verdade e passar por um processo, porque às vezes também não sabe como fazer tão profissional assim, que seja pelo rumo que as coisas estão se tomando hoje em dia, porque hoje tudo tem avaliação, tudo você é avaliado, as plataformas hoje em dia, se você não tá nela, talvez você não exista. Vou falar de algumas aqui, de Airbnb, de Uber, de iFood. Então tem muitas empresas, Get Ninja, que usam essas plataformas para poderem se promover, e lá dentro elas são avaliadas. Então não adianta você fazer uma super promessa e você não ter boa avaliação do público, né? E eu acredito que cada vez mais as pessoas vão usar essas plataformas. É claro que ainda não é todo mundo que usa, mas cada vez mais as pessoas estão usando. É muito engraçado que eu observo muito o comportamento das pessoas, e eu estava passando numa obra e estava no horário de almoço, e todos os pedreiros, né, estavam entretidos na praça, olhando o seu celular e mandando mensagem e se informando, sei lá do que, mas de coisas que eles gostam. Então, as pessoas hoje, elas se informam, elas têm o poder na mão delas, a gente tem, né? De consultar, de olhar e de saber. Faça
um marketing, na verdade, nem que for para você ser bem avaliado, né? Então, assim, eu não sei se vocês aqui já usaram os serviços, mas, por exemplo, quando eu vou viajar, eu sempre vou no Booking e vejo a cidade onde eu quero ir, hotéis, opções e tudo mais. No Booking tem lá a avaliação de cada hotel. Então tem a quantidade de avaliação, tem a quantidade de estrela, a avaliação por segmento, então localização, limpeza, custo-benefício, tem vários tipos. E quem viaja geralmente coloca. Eu sempre coloco, não todos os restaurantes, todos os lugares que eu vou, eu faço o retorno e a pesquisa, né? Mas eu acho tão importante esse compartilhamento que você ajuda as outras pessoas e você ajuda o estabelecimento também, se ele for bom, né? Mas de qualquer forma, você tá falando a verdade. E aí, no Booking tem essas avaliações, e o que eu faço quando eu vou viajar? E acho bacana, né? O preço e tudo mais. Eu faço um tiratema no TripAdvisor. O que o TripAdvisor tem a mais? Porque eles não são uma plataforma de vendas, mas eles te direcionam para as plataformas de vendas. Eles, além de ter a avaliação do público, como o Booking tem, e geralmente é bem parecido, não tem um disparate assim, mas lá eles têm um diferencial que eles deixam os turistas, né, as pessoas que se hospedaram, os clientes, os hóspedes, colocam a foto dela. Então, quantas vezes vocês já não foram, né, para hotéis e tudo mais, que tá lá o site lindo, maravilhoso, a piscina enorme, o jardim maravilhoso, tudo é maravilhoso, a banheira do quarto, o quarto, a cama e tudo mais. E aí quando você vai, muitas vezes está sem manutenção, muitas vezes está com a janela quebrada, sei lá, pode acontecer um monte de coisas. E o TripAdvisor, quando as pessoas vão, é muito real. Eles tiram foto, e eu já fiz isso. A gente, como consumidor, tira foto e coloca lá e estampa a verdade nua e crua no site. Então não adianta o hotel ter um site maravilhoso, fazer uma propaganda dele, que o café da manhã é incrível, que tem variedade, que tem tudo. Se o cliente vai lá no site, no TripAdvisor, e fala, tem um café da manhã, é bom, mas é pobre, não tem muita variação. E lá no site tá falando que tem um monte. No site, fala que é perto da praia. Fala, não, eu tenho que andar umas 5 quadras para chegar na praia. Então, desmascara. Então, quando você não tem um alinhamento com a verdade, hoje em dia, com esse tipo de tecnologia, esse tipo de hábito dos consumidores, porque não é só a tecnologia que está disponível. A tecnologia é um meio, mas as pessoas, elas estão cada vez mais acostumadas a só consumir o que é indicado. E não precisa ser indicado só pelos amigos, precisa ser indicado por uma comunidade que frequenta os lugares, vai lá, avalia e vê se é coerente. Então, as pessoas estão muito atrás de coerência, muito atrás de entender e de valorizar o investimento delas e o bem-estar e tudo mais. Então, esse compartilhamento de informação que o público faz para se ajudar é muito massa. Então, esse é um dos motivos também que você tem que fazer um marketing da verdade. Não adianta prometer a mais e não entregar, que seu cliente vai descobrir. Se não for por esses sites de plataforma, vai ser por você mesmo e depois ele não volta, não indica e ainda fala mal. Então, não vale a pena. Aí eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o iFood, que a maioria das pessoas já consome, né? Então, eu, por exemplo, ontem tava com a Rê aqui, a gente trabalhando pra caramba e falou assim, vamos pedir um japa. Bom, aí tem lá no iFood a avaliação. A gente achou bonito a foto de um, mas a avaliação era 4.3. Aí eu falei, não, vai até 5 a avaliação do iFood. Eu falei, não, eu só consumo de 4.5 para cima. Então veja a importância e a relevância de você
tá alinhado e alinhado com seu público, alinhado com, né, com a verdade. E aí, é óbvio que tem gente que consome o 4.3, vai lá e compra, mas tá sabendo que a nota é 4.3, não é 5, não é 4.7. Enfim, tá sabendo o que os consumidores estão achando daquele restaurante. Então, isso é muito interessante. E os restaurantes, como os hotéis com Booking, ficam meio presos, assim, porque é uma plataforma que as pessoas conhecem e utilizam. Se o restaurante vai fazer a propaganda dele por ele mesmo, ele tem que fazer um baita esforço. Ele estando lá na plataforma que milhares de pessoas utilizam, ele consegue falar do estabelecimento dele para muitas pessoas, né? E tem a questão de ser avaliado. O Booking é a mesma coisa para os hotéis, né? Então os hotéis reclamam muito do Booking, que é uma tarifa altíssima e tudo mais, mas estão lá, tá bom? Já falei do Airbnb, já falei. Um outro serviço aqui que é muito, muito, muito bacana, que também tem avaliações, que também você consegue, né, contratar o que está sendo avaliado, é o Get Ninja. Eu não sei se vocês já usaram, tem muita gente que já usou, já sabe, tem muita gente que não sabe. Get Ninja eu usei pela primeira vez há 1 ano e meio atrás, quando eu mudei aqui para São Paulo e peguei a Melzinha, minha cachorrinha, para contratar um adestrador. Então tem muito profissional liberal lá que coloca os serviços e tem uma regra para entrar no Get Ninja e tudo mais. Então o Get Ninja, ele tem vários profissionais liberais, costureira, massagem, o adestrador de cães, criação de peças de marketing e tudo mais, enfim. Então é um lugar que é muito bacana. Você manda um e-mail, você fala, põe lá o que você quer, tem todas as qualificações de todos os serviços que existem, e eles o que eles fazem? Eles disparam para os profissionais que estão perto do seu CEP, que é por localização. No caso do adestrador, por exemplo, de pet, né? Que eu fiz, eu vou falar de um outro serviço que eu fiz também que não precisa estar perto. Mas então eles disparam e contatam esses autônomos para ver se eles têm interesse de fazer o seu serviço e se eles fazem o que você está pedindo. Então você põe lá na descrição o que se quer. Eu coloquei que tinha uma cachorrinha que tinha 4 meses, precisava de adestramento, porque às vezes adestra, tem gente que é especialista em adestrar adulto, enfim. Você coloca todas as especificações que você quer lá e ele entra em contato. E aí, você também tem como rastrear esse profissional, você está dentro de uma plataforma que é segura e tudo mais. Então, você também consegue olhar os serviços dele lá, se é efetivo ou não, e contratei. A segunda vez que eu contratei foi agora para um Muriel, que super indico ele. Ele tá fazendo a edição dos meus vídeos, porque só eu e a Rê não tava dando conta mais de tanto trabalho para fazer. E a gente contratou. E foi pelo Get Ninja também, que é uma plataforma que tem lá avaliações e tudo mais. Então é muito, muito interessante esse serviço. Tanto para se você é autônomo e quer colocar seus serviços lá, tanto quanto se você quiser contratar serviços. E tem um exemplo aqui também. A Rê fez uma pergunta. Mas isso tem que ser encarado como custo de marketing? Olha só, o que isso tem que ser encarado é como custo do produto. Como se fosse um dos custos, né, do produto, mas sim de marketing, né? Você tem lá, vamos lá, respondendo. Você tem lá 100% do custo do produto. E se você tá dentro de uma plataforma para se divulgar e para se comunicar, sim, você coloca dentro do custo de marketing. Porque aí você tá usando para se comunicar, para se promover, para se divulgar. Então, esse custo sim faz parte do marketing, mas você tem que olhar o produto como um todo e a rentabilidade dele para poder precificar, tá? E uma das coisas que a gente faz
no meu método é olhar para o produto e também precificar ele com tudo, com todos os custos embutidos. Então, sim, esse custo de divulgação de plataforma é custo de marketing. Muito boa a pergunta. E aqui, passando por um... Olha, essa plataforma, eu não sei qual outra, se alguém tiver aqui souber, diz, por favor, mas a plataforma do Uber. Hoje em dia eu não tô usando mais tanto, mas eu já usei muito Uber, porque já morei fora e tudo mais, em muitas cidades fora do país. E o massa do Uber, que além de você ver a nota do motorista que tá vindo, né? No caso você não tem descrição, mas tem a nota dele. E eu já deixei, eu já cancelei corrida porque a nota era muito baixa, assim, uns 4.3 e que vai até 5, igual do iFood, né, que eu falei. A nota do Uber vai até 5. E aí você pode recusar o motorista e a Uber notifica eles e tem toda uma punição lá se ele é mal avaliado, pode até tirar da plataforma e tudo mais. Então eles estão sempre muito... quem tá aqui muito provavelmente já deve ter pedido Uber, mas eles ficam super preocupados como vai ser sua avaliação. Por isso que eles fazem a balinha, o ar-condicionado, agora com a pandemia não, mas ele é obrigatório em todos os Ubers, então ele tem que perguntar, tem todo um script lá do Uber que o motorista tem que fazer isso. No começo era simplesmente incrível, inovador e tudo mais, e hoje que as pessoas estão acostumadas, já se não é bem tratada, já acham um horror e tudo mais, né? Enfim, as pessoas se acostumaram com isso. Só que o mais incrível disso é que os motoristas também avaliam os passageiros. E eu não sei se vocês já perceberam, mas tem gente que nem percebe isso. Só que eu andava com uma galerinha lá em Brasília, muito jovem, que ficava disputando quanto que tinha a avaliação deles no Uber e tudo mais, porque o motorista também pode te rejeitar. Se você é um passageiro mala que reclama, eles também te avaliam e isso eles podem te aceitar ou não também. Então, eu tô dando vários exemplos aqui, trouxe números e tudo mais, que se você não for pelo caminho da ética e tudo mais, com o marketing da verdade, o circo tá fechando, né? Porque tem muita comunicação disso, tem muita gente que fala e troca, enfim. Então, assim, eu sou super adepta e conduzo os meus clientes a usarem o marketing da verdade. E muitas vezes ele não é tão simples de ser enxergado, porque às vezes você acha que tá falando a verdade e você às vezes não se aprofundou no conhecimento sobre você mesmo, sobre sua empresa mesmo, e às vezes fica confuso e não sabe. Hoje eu tava na consultoria e ela pegou nessa dúvida do tipo, bom, então meu consumidor quer que eu faça mais aquilo, então eu vou fazer. Eu falei, não. Você tem que fazer o que você se sente segura de fazer. Se ele quer que você faça aquilo, talvez não seja o seu público ideal. Aí você tem que falar com o seu público ideal e mudar, entende? Porque muitas vezes a gente quer agradar o nosso consumidor e perde o nosso foco. Perde o foco da onde a gente está indo. Fala assim, ele gosta do amarelo, mas a minha flor é roxa. Eu não vou inventar uma flor amarela, eu não vou começar a plantar uma flor amarela só porque um dos meus clientes, e isso acontece muito, fala, todo mundo quer, quando vai ver é um que faz muito barulho que quer. E aí você começa a se desdobrar para atender aquele cliente, mas não é a sua essência, não é a sua verdade. E aí fica um negócio tosco, fica um negócio bagunçado e tudo mais, e você mesmo não consegue entregar.
E é com a melhor das intenções, mas às vezes a gente não consegue entregar. Então, prestem atenção nisso, vejam se você se conhece o suficiente, conhece sua empresa o suficiente para ofertar o que é verdade, o que você realmente dá conta de entregar, realmente o que você sabe que você tem de melhor e que você tem de diferencial e você entrega isso lindamente, o seu cliente fica satisfeito. Muito melhor você entregar menos coisas para menos pessoas do que prometer mundos e fundos e se atrapalhar inteiro e não saber para quem que você está ofertando e se atrapalhar na sua própria entrega do que você faz. Enfim, eu vejo muito isso acontecer. É uma armadilha fácil de cair quando não se tem uma linha, uma estratégia e você fica embolado no dia a dia e você fica preocupado com o que você tem que faturar e aí você tem que entregar aquilo que você não sabe entregar e aí vira uma lambança. Então, entregue o que você sabe, faça bem feito o que você faz, entregue o que você promete, faça com integridade, que eu tenho certeza que o negócio de vocês vai prosperar. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para passar hoje, com exemplos, com dicas, tangibilizando aí melhor para vocês o que é, né? O que é para mim esse conceito de verdade nua e crua, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.